Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, maridos, esposas, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live de resolver conflitos conjugais através da Bíblia. Nós vamos falar, o nosso tema é sobre esse sempre, e a gente dá aqui algumas dicas de como você pode resolver seus conflitos conjugais. Hoje nós vamos falar quando o seu silêncio evita conflitos. Uma das coisas mais recorrentes que nós temos encontrado quando nós atendemos casais é ver que os casais não fazem silêncio quando deveriam, o marido ou a mulher. Eles falam e acham que por muito falar ele vai resolver o seu conflito. Nós já recebemos um casal certa vez em que a esposa falava bastante e ela não fazia silêncio um momento sequer. O marido não conseguia expressar o que ele queria, ele não conseguia falar o que ele queria, ele não conseguia sequer pedir alguma coisa, porque a mulher falava o tempo todo e achava que pelo muito falar dela, ela estava trazendo solução para os problemas e para os dilemas do casamento. E nós tivemos que dizer para ela que era importante ela fazer um pouquinho de silêncio, para ela poder não só ouvir a voz do marido, mas ela ouvir a voz de Deus também, né? Porque parecia no caso dela que nem Deus estava conseguindo falar com ela. De tanto que ela falava o tempo todo, ela não conseguia parar de se expressar. E nós precisamos de um silêncio. No nosso casamento, nós precisamos de silêncio, e o silêncio pode evitar conflitos. E nós vamos falar hoje como o nosso silêncio pode evitar conflitos. Ou quando o nosso silêncio pode evitar conflitos. Primeira coisa é quando nós vamos falar e a nossa palavra vai suscitar ira. Aí é hora de fazer silêncio. Aí o nosso silêncio evita conflitos. Quando você for falar com o seu marido ou com a sua esposa e você perceber que aquilo que você vai falar vai levantar a ira, vai suscitar a ira, vai trazer raiva, vai trazer o conflito, então é hora de você ficar quieto. E é preciso perceber esse momento, tá? É preciso que ou o marido ou a mulher comecem a perceber quais são as palavras, quais são os gestos, quais são as ações que começam a levantar ira, o que você faz, o que você diz que levanta o conflito. É muito normal você parar para pensar estrategicamente o que você vai falar para cutucar o outro. A intenção é levantar essa ira. Agora você precisa fazer o exercício contrário. O que eu preciso falar para desviar a ira? O que eu preciso falar para manter a paz? O que eu preciso falar? Como eu preciso falar e o que eu preciso falar para glorificar a Deus através dessa conversa, para manter e ter uma conversa de paz, uma conversa harmoniosa, uma conversa agradável. O mesmo exercício que você faz para escolher as palavras para cutucar e para se vingar do seu cônjuge, agora você faz o contrário. Você faz para glorificar a Deus, você faz para não irar, você faz para manter a paz. Muito bem, olha o que diz aí, Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso, o mais importante aqui é você desviar o furor, desviar a ira, tá bom? E se você dá uma resposta branda, ou se você fica em silêncio, seu silêncio pode desviar a ira também. Primeira carta de Pedro, capítulo 3,
versos de 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Isso. Você percebe que a mulher aqui, ela ganha o marido sem falar, sem dar a palavra, só pelo modo de como ela procede, ou seja, é o silêncio. É o silêncio que a mulher faz, ou que o homem faz, no caso aqui do verso é a mulher, e isso evita o conflito. É hora de ficar quieto, não é hora de falar. Porque aquilo que você vai falar pode suscitar a ira, pode trazer o conflito. Se aquilo que você vai falar vai suscitar a ira, vai trazer o conflito, então eu fico quieto. É melhor. Agora, esse silêncio, ele precisa ser um silêncio no temor do Senhor, né? Não é deixar a pessoa falando sozinho, ou sozinha. Porque você vê aqui, ó, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A pessoa está em silêncio, temendo a Deus, sendo submissa à vontade de Deus. Aí o seu cônjuge vai observar você em silêncio e perceber o seu temor do Senhor. Né? O cônjuge, a outra pessoa vai perceber que você está em silêncio para manter a paz, por ter a intenção, a motivação de glorificar a Deus e manter a paz. Então, a primeira coisa, a primeira dica é, quando você for falar e aquilo que você vai falar vai suscitar a ira, então não fale, fique em silêncio, você vai evitar o conflito, não se expresse. Segunda dica, para que o seu silêncio evite o conflito. É quando você vai falar e aquilo que você vai falar não é sábio. Não tem sabedoria nisso. É preciso ter muita sabedoria naquilo que vai falar. Não é? Uma vez eu estava num velório, e o velório era o pai de uma moça havia falecido, ela estava a família toda lá, o seu esposo, filhos, estava lá, todo mundo no enterro, né, do vovô, e a família toda, e amigos, estava sendo velado na capela do cemitério. E eu estava sentado lá ao lado da moça, né, que perdeu o pai, o marido dela estava ao lado, e nós começamos a conversar sobre aquele senhor. Eu conhecia aquele senhor e sabia da vida dele, e de repente o marido da moça que havia perdido o pai começou a falar sobre o seu sogro que havia falecido. Só que ele começou a falar e contar os podres do homem. Começou a falar coisas erradas que o homem fazia, que o homem havia feito. Problemas com bebida, problemas com outras mulheres, né? E outros problemas. Ele começou a falar. Aquilo era verdade? Era verdade, eu sabia, eu conhecia a vida daquele senhor, eu sabia. Mas era sábio? Era a hora certa de falar aquilo? Tinha sabedoria em se dizer aquilo ali, naquele momento, na hora do enterro, na hora que o homem estava sendo enterrado? Tinha alguma sabedoria em levantar aquelas questões que não tinham absolutamente nada a ver com o momento? Não. E aí, sabe o que aconteceu? Naquele momento, um conflito foi levantado. A mulher começou a discutir com ele, com o seu esposo. Por que ele estava dizendo isso? Justamente naquela hora do seu falecido pai
e aí ele levantou um conflito. Por quê? Porque as palavras que ele estava dizendo não eram palavras sábias. Não tinha sabedoria nenhuma em levantar aquele tipo de assunto justamente naquele momento. Quando as suas palavras não são palavras sábias, é melhor você segurar. Era melhor ele ter ficado em silêncio. Era melhor ele ter ficado quieto, não ter falado nada, do que ter levantado um conflito justamente na hora, no momento do velório da morte, né, do seu sogro, do pai da sua esposa. E alguns casais fazem isso. Vão dizer palavras e são palavras que não são sábias. Sem discernimento. Sem discernimento, justo. Na hora errada. E às vezes não existe nem hora certa. Às vezes são palavras que não tem nem hora certa, não é para serem ditas nunca. Sim, é melhor ficar quieto, não é? Então é a hora que o seu silêncio evita conflitos. Provérbios 17, 28 diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Então, o estulto é aquele insensato, é o tolo, né? Até ele passa por sábio quando fica quieto. É preciso saber a hora de ficar em silêncio, para não levantar conflitos dentro do seu casamento. Não é? Seja sábio, use a sabedoria. E a Bíblia diz assim: se você tem falta de Deus dá sabedoria para você. Se você fala o tempo todo e não sabe a hora de ficar quieta ou ficar quieto, então ore a Deus e diga: Senhor, me dê sabedoria para saber a hora em que eu devo ficar em silêncio. Ainda, vamos ler um outro texto, né? Eclesiastes 5:3, é isso? Isso. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Então, do muito falar, palavras nécias, palavras tolas. Não faça isso. Cuidado, se você tem sempre no casamento um cônjuge que fala um pouco mais que o outro. Sempre tem assim, ou o marido ou a esposa. Sempre um vai falar um pouco mais com o outro. É preciso que esse que fala mais, é preciso saber a hora de fazer silêncio, para não levantar o conflito dentro do casamento. Então, se a sua palavra não for sábia, não tem discernimento nisso, fique quieto, faça silêncio. Vai ser melhor do que levantar o conflito. A terceira dica que nós vamos passar para você saber quando o seu silêncio pode levantar conflitos é quando você vai falar só por intolerância ao silêncio. Você só quer quebrar o silêncio, né? Você não tá nem... não tem nada para falar. Quer quebrar o silêncio, vai lá e solta alguma. Tem gente, tá assim, né? Nós temos um filho mais novo, nosso filho mais novo, o Estevão, ele gosta muito de falar. E se nós estamos todos reunidos, né, a família está todo mundo reunido, está todo mundo em silêncio, a gente sabe, ele vai quebrar o silêncio. Ele vai ser aquele que vai falar, porque não suporta o silêncio. Então, se você vai falar só para quebrar o silêncio, tome cuidado, porque isso aquilo que você vai falar pode causar conflitos. O silêncio é bom, o silêncio é saudável, né? Tem momentos para o silêncio. Isso. Porque às vezes aquilo que você vai falar foi algo que não foi pensado. É algo que não tem relevância nenhuma para o momento. E você vai levantar alguma coisa que você não pensou para falar, que não tem importância nenhuma para o momento, só para quebrar o silêncio. Só porque está silêncio, porque você não está suportando o silêncio. Não faça isso, porque isso que você vai falar pode levantar um conflito. Provérbios capítulo 13, verso de número 3. O que guarda a boca conserva a sua alma.
mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, o que muito abre os lábios, A si mesmo a si mesmo se arruína. Então, toma cuidado quando você fala demais e acha que está abafando só porque você quer quebrar o silêncio. Você pode trazer a ruína, você pode trazer o conflito dentro do seu casamento. Então, respeite o silêncio. Tem hora que o silêncio é importante para dentro do casamento, para o relacionamento. Nós não só falamos com a boca. Num casamento, nós falamos com os olhos, nós falamos com gestos, com atitudes, faciais, com as expressões. Nós falamos com atitudes, tá? Com ações, não só com a boca. É preciso fazer silêncio na hora certa. Ainda, outro texto. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, tá, o autor deixa claro, né? Se moderou os lábios, é prudente. Se você falar demais, falou muito, vai falar besteira. Então tome cuidado. Tem hora que o silêncio é importante. Se você vai falar sem moderação naquilo que você vai falar, sem equilíbrio naquilo que você fala, você pode levantar conflitos. Então não fale só porque está silêncio. Está silêncio demais, está muito quieto, eu preciso falar. Não precisa. Às vezes não precisa. Às vezes é para ficar em silêncio mesmo. Não é? Então tome cuidado com isso. E a outra dica, a última, que a gente queria dar aqui para você, quando o silêncio traz conflito, pode evitar conflitos, é quando você vai falar e você for trazer desânimo. Se você vai falar e aquilo que você vai dizer vai trazer desânimo para o seu casamento, então não fale. Você vai desanimar o outro, né? Você vai trazer sentimentos ruins para o outro. Então é melhor você ficar quieto, porque você vai estar evitando conflitos. Provérbios 15, 4 diz: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O Senhor chama de perversa, né? A língua que vai fazer com que vai falar coisas que vão diminuir o outro, que vão humilhar o outro, que vão desencorajar o outro. A língua perversa. É bem sério isso, né? É interessante esse termo que o autor de Provérbios usa. Ele diz assim, quebranta, ou seja, quebra o espírito. O espírito do seu marido, da sua mulher está animado, né? Tá aquele espírito inteiro, tá aquele espírito cheio de vontade de viver, de produzir, de servir a Deus, de glorificar a Deus. De repente você dá uma palavra e pá, você quebra isso, traz o desânimo, não é? Era uma vontade de prosseguir, de avançar, de continuar lutando, mas você quebrou com a sua palavra. É aquela disposição que vocês têm buscado dia após dia no Senhor para resolver os conflitos, seus conflitos conjugais. Aí vem aquela palavra que te desanima, que joga um balde de água, que te desencoraja a prosseguir, que te faz pensar, será que vale a pena? Né? Nós somos pecadores, né? Nessa hora, a gente não está, na hora que a gente ouve essa palavra, a gente não está focado, deveria estar e deve continuar e buscar isso, na aliança feita com o Senhor, né? Na aliança do casamento feita diante do Senhor, o compromisso feito com o Senhor, mas isso desanima. Então, se aquilo que você vai falar vai desanimar, então fique em silêncio, não fale, não traga desânimo,
para o seu marido ou para a sua esposa, não, fique quieto. É melhor ficar quieto, porque você vai evitar o conflito. Porque se o outro está animado, se o outro está empolgado, se o outro quer mesmo prosseguir, avançar, né? Avançar para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, e você traz desânimo para a vida dele, com a sua palavra, então sabe de uma coisa, você vai trazer conflito. Uma hora ou outra o conflito vem. Então não faça isso. Provérbios 16, 24. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha, palavras agradáveis. Isso é medicina para o corpo, isso é remédio para o corpo, é para animar a gente. Se você não, aquilo que você vai dizer não são essas palavras agradáveis que vão ser medicina para o corpo do seu esposo, da sua esposa, não diga. Fique quieto, retenha para você, fique quietinho ali e não fale. Mais uma vez, não escolha palavras para se vingar, para cutucar, para revidar aquilo que o seu cônjuge fez. Falou, fez, que você não gostou. Coloque a mágoa diante de Deus. Perdoe, peça ao Senhor que limpe o seu coração de toda amargura, de toda tristeza, de todo peso, que o Senhor produza o perdão no seu coração. Não, a boca fala do que o coração está cheio. Peça ao Senhor que limpe todos os sentimentos, tudo aquilo que está no seu coração para se vingar e falar de forma a gerar mais conflito, a denegrir a imagem do outro, a humilhar o outro. Peça a Deus que tire. Peça a Deus que limpe o seu coração e se encha da palavra de Deus. Se encha do temor do Senhor. E fale com seu cônjuge, se você é esposa, como se você estivesse falando com o Senhor. E esposo, fale com sua esposa como pensando que você deve amá-la, como Cristo amou a igreja. O que você vai falar com ela? Não fale, ore, pare para pensar, reflita, ore, peça a Deus para limpar o seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Muito bem, então, fazendo uma revisão aqui, quando é que o seu silêncio pode evitar os conflitos no seu casamento? Ira no seu casamento, do seu esposo ou da sua esposa? Então fique em silêncio. Ele vai evitar o conflito. Segundo, o seu silêncio pode evitar o conflito quando aquilo que você vai falar não for sábio. Se aquilo que você vai falar não tem sabedoria nisso, vai levantar conflitos, então é melhor ficar em silêncio. É melhor ficar em silêncio do que ficar com conflito. Terceiro, o seu silêncio pode evitar conflitos quando aquilo que você vai falar é só para quebrar o silêncio. Não tem nenhuma importância aquilo que você vai falar. Não foi pensado e não tem nenhuma importância para o momento. É só porque você não gosta do silêncio. Então é melhor ficar quieto. É bem melhor ficar quieto, porque pode ser que aquilo que você diga levante um conflito. E em último lugar, a última dica o seu silêncio pode evitar o conflito quando você vai falar e aquilo que você diz traz desânimo. Se aquilo que você diz vai trazer desânimo, fique quieto, fique em silêncio. Vai ser muito melhor, você vai evitar conflitos dentro do seu casamento. Tá bom? É isso que a gente queria dizer hoje. São essas dicas de quando o silêncio podem evitar conflitos no seu casamento. Que Deus te abençoe nessa terça-feira, 1º de fevereiro. Que Deus os abençoe e nos conduza de acordo com a vontade dele. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus